Olá, sejam bem-vindos à aula do Urso Tel, onde iremos tecer passo a passo este lindo ursinho amigurumi de crochê. Se utilizar o mesmo material que está na descrição do vídeo, o urso fica com aproximadamente 25 centímetros em pé e 19 centímetros sentado. Um ótimo tamanho para utilizá-lo na decoração de quartinhos de bebê ou para as crianças de 1 ano ou mais brincarem. O Tel pode ser um fiel companheiro para os pequenos, o que o torna uma bela opção de presente afetivo. Então, se você procura um amigurumi fofo para presentear alguém especial, ou até mesmo para aumentar seu catálogo de produtos para venda, este ursinho de crochê é a peça ideal, pois além de tudo o que já falei, ele é bem rápido e fácil de produzir. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula? Vamos dar início pela cabeça do nosso ursinho, e eu escolhi aqui a cor porcelana para fazer o nosso urso, mas você pode escolher a cor que desejar. Vamos dar início então com um anel mágico, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Fiz aqui os meus 6 pontos baixos dentro do anel, então vamos fechar este anel. E agora eu já vou utilizar aqui um fio mais fino para ser o meu marcador de carreiras. Ele vai marcar o início de cada uma das carreiras. E vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo esse fio que ficou de sobra do anel. Então, são 2 pontos baixos juntos para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar ali o meu fio, já está bem preso. E aí é só seguir até completar a carreira. 2 pontos baixos juntos até o final da carreira. Então, esta carreira foi somente de aumentos. Finalizei aqui, vamos então para a terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Serão sempre 6 repetições. Vamos para a nossa sexta carreira, que será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Vamos para a sétima carreira, que será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A oitava carreira será de um aumento e 6 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E seguimos repetindo um aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 9 será de um aumento e 7 pontos baixos.
um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 7 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 54 pontos. Vai sempre aumentando de 6 em 6 pontos para cada carreira. A carreira de número 10 será de um aumento e 8 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E seguimos repetindo, um aumento e 8 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 60 pontos. E já temos aqui, então, o topo da cabeça do nosso urso. Vamos fazer uma pausa aqui nos aumentos e vamos fazer as carreiras de número 11, 12 e 13 de ponto sobre ponto. Serão um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 13, já está ganhando forma, não é mesmo? E agora nós vamos retornar para o aumento. Vamos fazer aqui a carreira de número 14, de um aumento e 9 pontos baixos, repetindo até o final. Fiz o aumento, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E seguimos repetindo, um aumento e 9 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 66 pontos. E aí sim nós vamos encerrar com os aumentos. Vamos então finalizar esta carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei então aqui a carreira de número 14 e aqui acabaram então os aumentos. Agora as carreiras de número 15 até a número 24 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 66 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 10 carreiras de ponto sobre ponto e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 24 e já temos aqui o formato da cabecinha. E vamos iniciar então com as diminuições. A carreira de número 25 será de uma diminuição e 9 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. E seguimos repetindo. Uma diminuição, pegando somente as alcinhas aqui da frente dos pontos e arrematando com ponto baixo, e 9 pontos baixos. Vamos seguir repetindo assim até o final da carreira, totalizando 60 pontos. A carreira de número 26 será de uma diminuição e 8 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E seguimos repetindo uma diminuição e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos.
Nós vamos ter que diminuir tudo que a gente aumentou nas carreiras anteriores. A carreira de número 27 será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. A carreira de número 28, nós vamos fazer mais diminuições, então nós vamos fazer uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 12 vezes, até chegar ao final da carreira. Fiz a minha diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Finalizei então a carreira e agora chegou a hora de colocarmos os olhos no nosso ursinho. Essa parte aqui do fio a gente deixa lá para trás. Eu já deixei marcadinho aqui o local certinho, ó, onde colocaremos os olhos. Só fiz a marcação para ficar mais fácil. Nós vamos ter que colocar os olhos entre as carreiras de número 15 e 16. Então, conta 15 carreiras para baixo e entre a número 15 e 16, nós vamos abrir aqui o espaço para a colocação do olhinho. Vou usar até a pinça aqui para alargar mais. Aqui estão os olhos, eles possuem trava de segurança e estes aqui medem 1 centímetro. São maiorzinhos. Então, nós vamos agora colocar o primeiro olho. Apertar bem, para que ele fique bem rente ao nosso tecido, né? E após a colocação do primeiro olho, nós vamos contar 9 pontos, porque serão 9 pontos entre os olhos, mas serão 9 pontos depois de os dois estarem colocados. Vamos contar aqui as carreiras, que é entre a 15 e 16. E aqui, para a esquerda, vamos pular 9 pontos, mas ainda tem a borda do olho, então nós temos que pular aqui 1 ou 2 pontinhos ainda para a lateral esquerda, para depois inserir a agulha aqui e abrir o nosso espaço. Acho que 2 pontos aqui a mais tá bom. Então, vou inserir aqui o meu olho e depois contar se ficou os 9 pontos entre eles. E agora eu vou conferir, ó, se tem 9 pontos. Está certinho aqui os 9 pontos entre os olhos. Então, vamos colocar as travinhas de segurança. Esse tipo de olho aqui, para mim, é mais difícil de colocar as travas. Eu normalmente utilizo o próprio alicatezinho desses aqui, ó, para empurrar e colocar aqui a travinha. Só verifica se a base onde vai colocar o olho é macia, para não arranhar o olhinho. Pode colocar um EVA embaixo, que é melhor. Então, já empurrei bem, está bem rente ao tecido e agora é só empurrar a travinha também. Com os olhos colocados, já podemos seguir para as próximas carreiras. A carreira de número 29 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 30 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1,
2 e 3 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E esta foi então a última carreira da cabeça. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E não precisamos deixar um fio muito longo para a costura, porque deixaremos depois no corpinho. Vamos cortar esse fio. Puxa ele aqui. E já podemos tirar aqui o fio marcador de pontos. Prontinho. Então agora nós temos que preencher aqui com o enchimento, não é mesmo? Vamos usar aqui a fibra de silicone e preencher toda a cabecinha, já moldando ela. Conforme vai colocando o enchimento, já vai moldando ela direitinho. Lembrando de não economizar no enchimento. Colocar até que a cabeça fique bem firme. Então a gente começa colocando bem lá no topo da cabeça, apertando bem ali, ó, compactando aqui nessa parte, e depois a gente vai para essa outra parte aqui das bochechas do nosso urso. Então é só ir acrescentando o enchimento até completar toda a cabecinha, moldando ela até que ela fique firme. E para compactar bem, às vezes fica difícil com a pinça, então eu vou utilizar uma tesoura mesmo aqui que eu tenho maior, que ela é bem firme, para poder apertar bem esse enchimento lá dentro, compactando e moldando esta cabecinha. E assim ficou então a nossa cabeça, ela está bem firme, está cheia o suficiente para que fique firme, mas que não abra os pontos. Se colocar demais, também os pontos começam a se abrir. Então aqui já está certinho, é só ajeitar com a própria agulha o enchimento por dentro, fazendo o formato dela ficar mais bonitinho. Agora vamos alterar a cor, eu vou usar aqui a Off-White para fazer o focinho do nosso urso. Vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e colocarmos então aqui o nosso marcador. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já vamos prendendo ali o fio que sobrou do anel mágico. Ali atrás a gente já vai colocando ele junto com os pontos, prendendo bem. Então é só seguir com 2 pontos baixos para cada um dos pontos, até chegar no final da carreira. Já pode soltar ali o fio, que ficou lá atrás, e seguir fazendo até o final da carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será um pouquinho diferente. Vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora nós vamos fazer uma sequência de 6 aumentos. 6 repetições de 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro aumento. No ponto seguinte, eu vou fazer o meu segundo aumento, que são 2 pontos baixos juntos. No ponto seguinte, vou fazer o meu terceiro aumento. Agora, o quarto aumento. O quinto aumento. E no ponto seguinte, o sexto e último aumento.
Prontinho, fiz aqui 6 aumentos, então. E agora vamos fazer 6 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos voltar com 6 aumentos. Serão 6 vezes 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro aumento, agora o segundo aumento, no ponto seguinte, o terceiro aumento, no ponto seguinte, o quarto aumento, no próximo ponto, o quinto aumento, e no ponto seguinte, o meu sexto e último aumento. Então, aqui fizemos, então, mais 6 aumentos na sequência. E agora mais 3 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2 e 3. Finalizamos, então, com 36 pontos. As carreiras de números 6 e 7 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 8 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E está prontinho, agora vamos só finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio bem longo para a costura. Vamos cortar aqui o fio. E já podemos costurar aqui no rostinho do nosso urso, posicionando aqui desta forma, com o fio para baixo. E aquela parte dos aumentos ficam nas laterais. Então, nós vamos costurar iniciando entre as carreiras de número 25 e 26. Ou você pode contar de baixo para cima, que seria entre a quinta e a sexta carreira. E após posicionarmos, então nós vamos pegar aqui este fio com a agulha e iniciar aqui embaixo a nossa costura. Ó, aqui estão os pontos de aumento que ficam nas laterais. Cuidar para que fique alinhado aqui logo abaixo dos olhos, as laterais. E aqui vamos contar então entre a quinta e a sexta carreira e vamos iniciar a costura. A costura é bem simples, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é só ir cuidando para que ele fique certinho na posição. E aí é só passar o fio por cima do ponto, pegando aqui o último ponto da carreira do focinho e passando a agulha entre os pontos da cabecinha. Puxa bem para que fique bem fechadinho os pontos da costura. E aí é só seguir costurando, contornando o nosso focinho. Agora a gente já pode subir aqui, ó, uma carreira para cima. Cuidando sempre o alinhamento dos dois lados para que fiquem iguais. Subir mais uma carreira. E aqui, ó, a posição tem que ficar aqui centralizado abaixo do olho, mais ou menos, para ter uma ideia, né, de como vai ser o alinhamento desse focinho. Então, aqui a gente vai subir agora em linha reta abaixo do olho. Algumas carreiras. Ó, a partir daqui a gente já vai passando aqui a agulha, já ir subindo para que chegue na posição entre os olhos.
Então, vamos passando o fio da mesma forma, só que já vai subindo aqui e já vai pegando os pontos para a esquerda, até que chegue no local entre os olhos. Está ficando bem direitinho, agora a gente vai subir, ó, até esta carreira aqui, entre os olhos, e aí nós vamos costurar em linha reta nessa linha da carreira aqui. Ó, já chegamos aqui. Falta apenas um pontinho para chegar até a carreira do centro, aqui entre os olhos. E agora é só seguir, ó, nesta carreira aqui, fazendo alguns pontos em linha reta, cuidando, ó, agora chegamos aqui na mesma distância do outro olho, e aí a gente começa a descer, para fazer os dois lados iguais, né? Tem que ficar bem assimétrico. Vamos então conferir o alinhamento. Está bem certinho, ó, posicionado da mesma forma que do outro lado. E aí a gente segue com a costura, só cuidando para não fechar totalmente até aqui embaixo, porque nós temos que deixar uma abertura para a colocação do enchimento. Bom, agora eu vou colocar aqui o enchimento, deixei uma abertura bem pequena aqui embaixo, na lateral. E aí a gente consegue colocar o enchimento aqui, através dessa abertura. E depois sim a gente continua com a costura fechando até o final. Aqui o enchimento é o suficiente só para que dê essa saliência aqui do focinho. Não precisa encher muito, porque senão esses pontos ficam meio abertos e aí fica feio. Então, cuidar só para que coloque o suficiente para dar o volume nele. E aí a gente segue com a costura. Já está bom. Cheguei aqui ao final da costura. E aí, no último ponto, a gente vai dar um nó. Vou passar aqui a minha agulha. E agora vou pegar aqui no último pontinho. E vou dar um nó, passando o fio aqui por cima da agulha. E agora a gente vai inserir esse fio por dentro aqui do focinho. E vou dar mais um nozinho de segurança aqui. E agora sim é só atravessar aqui por dentro. E cortar esse fio. Então, essa parte aqui do focinho está prontinha, é só ajeitar aqui com a ponta da agulha para fazer o formato certinho, moldando ele. E esta parte aqui está pronta, então. Agora, com o mesmo fio da cabeça, nós vamos tecer as orelhas. Vamos iniciar também com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar então o anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Vamos prendendo já o fio ali atrás, que ficou de sobra do anel. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final desta carreira.
A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Agora vamos para a sexta carreira, que será somente de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A carreira de número 7 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A oitava carreira será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E está pronta então a nossa orelha. Vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vou tirar aqui meu fio marcador. E agora sim finalizo com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos puxar esse fio e apertar agora desta forma, achatando a nossa orelhinha. E está pronta então aqui a primeira orelha. Agora é só você voltar aqui o vídeo até o início dessa parte da aula e fazer a outra orelha igual. Já fiz aqui a minha segunda orelha, estou com as duas prontinhas. E vamos agora então deixar aqui separadinho para costura depois. Antes de costurarmos as orelhas, vamos fazer aqui o bordado do focinho. Com o fio Anne na cor preta, eu vou pegar aqui um fio bem longo, tá? E vou utilizar na agulha de forma que ele fique duplo. Vamos pegar aqui o fio, as duas pontas dele, juntando assim desta forma. É um fio bem longo, porque nós vamos fazer agora o bordado aqui do focinho e precisa preencher bem esse bordado. Então, já pega um fio bem longo. E eu já faço com ele duplo na agulha para facilitar, não tendo que passar tantas vezes a agulha nesse mesmo local para fazer o bordado. Então, já facilita um pouco. Vamos cuidar aqui e iniciar, ó, o nosso bordado vai ser entre a segunda e a terceira carreira. E nós vamos subir até a quinta, e entre a quinta e a sexta carreira será o limite aqui de altura para o nosso focinho. Vamos fazer num formato de um V. Então, a gente insere a agulha aqui por baixo, na lateral, conta aqui até a quinta, e entre a quinta e a sexta carreira a gente insere a nossa agulha. Agora, eu seguro aqui essa ponta aqui do fio com o dedo, para que ele fique preso ali e o fio não fique embolando depois. Então, aqui entre a segunda e a terceira carreira, acima do anel mágico, eu insiro a minha agulha, bem no centro. E já vou saindo lá entre a quinta e a sexta carreira. Agora eu puxo esse fio,
formando um V. Eu só vou puxar aqui um pontinho para a lateral, porque ele ficou meio torto. Então, cuidar para que esse focinho fique bem alinhadinho também. Ó, agora a gente só vai inserir a agulha no mesmo pontinho aqui embaixo, sempre nesse mesmo ponto. Saindo na mesma carreira na parte de cima. Sempre segura com o dedo assim para o fio ficar certinho, não ir embolando na hora de puxar. E agora que a gente já tem a nossa área delimitada, é só ir bordando aqui, preenchendo essa área. Sempre saindo a agulha no mesmo local e inserindo embaixo aqui no mesmo ponto. A gente sempre sai a agulha na mesma carreira lá em cima. E vai preenchendo todo o focinho. Eu já soltei lá o fio lá atrás. E agora é só preencher aqui todo o bordado. Sempre prendendo o fio assim com o dedo, que daí ele fica retinho e bem certinho. Agora a gente só vai preencher aqui todo esse espaço, bordando. E eu vou fazendo aqui e retorno com esse bordado quando ele já estiver bem preenchido. Já preenchi bem, agora eu insiro a agulha no mesmo local lá embaixo. Saindo bem na lateral. Porque a gente vai fazer novamente aqui o contorno do nosso focinho. Vamos apertar aqui com a própria ponta da agulha para esconder ali os fios brancos, preenchendo bem com o preto. Ó, tá bem preenchidinho. Depois a gente vai esconder com um fio ali em cima também. Agora a gente vai contornar, ó, pela lateral dessa forma para que ele fique bem alinhadinho. Então eu insiro a agulha aqui embaixo, no mesmo ponto, saindo agora na outra lateral, para fazer o contorno lá também. Ó, agora, tá vendo que ele tá meio tortinho na lateral esquerda? Agora a gente passa assim o fio e ele fica bem retinho, bem bonitinho. Então, vou inserir novamente no mesmo local. E agora eu vou sair na parte de cima, porque eu quero esconder aqueles fios que estão aparecendo ainda branco ali, por baixo do bordado. Então, a gente aperta ali, ajeita direitinho, enquanto der. Ó. E depois a gente passa o fio aqui por cima, umas 2 vezes dessa forma, para que fique bem certinho aqui o focinho, sem aparecer os pontos da parte de baixo, que são mais claros, né? Sem aparecer a parte branca. Passo novamente aqui o fio. E agora eu vou sair no mesmo local onde eu iniciei, quando eu inseri a agulha lá no início. Só ajeitar aqui. E quando estiver bem ajeitadinho, é só dar um nó aqui nesses fios aqui embaixo. Prontinho. Vamos então dar um nó aqui. Um nozinho duplo. E esconder esse fio por dentro ali do focinho. Vou só cortar aqui para facilitar para colocar na agulha. Insiro a agulha no mesmo local onde o fio saiu. E agora eu só vou puxar ele lá por dentro da cabecinha para esconder aqui esse nozinho que ficou.
puxa bem, e agora é só cortar. Ainda está faltando uma parte ali no focinho, com o fio da mesma forma, só que agora não precisa ser tão comprido. Ele duplo também. Nós vamos fazer essa parte aqui do centro do focinho. Vou inserir aqui a agulha, saindo bem ali na primeira carreira da parte branca. E bem ao centro, abaixo do focinho. Vou prender também ali com o dedo atrás. E agora a gente só vai passar esse fio aqui uma vez, até chegar à ponta embaixo ali do focinho. Insere no mesmo pontinho que estava fazendo o focinho, saindo agora o fio lá onde a gente inseriu no início. Só cuida para que fique bem centralizado. E aí é só puxar então esse fio, juntar ali os dois e puxar bem até fazer o formato do focinho direitinho. Faz um formatinho ali do focinho. Vamos puxar bem e dar um nó. Aperta bem esse nó. E ele já faz o formato ali do focinho direitinho, ó. Fica essa parte aqui mais gordinha. E agora vou dar mais um nozinho. E temos que esconder também esse nó e esse fio. Vou inserir ali no mesmo pontinho, saindo lá embaixo. E agora é só puxar esse fio, até esconder o nozinho. Minha agulha está escorregando. Vou ter que pegar aqui o meu alicate. Pronto. Certinho. Agora só vou cortar aqui a sobra, que ficou muita sobra de fio. E pode deixar ali aquela ponta ali pra dentro mesmo da cabeça. Agora é só ajeitar aqui com a ponta da agulha o focinho, para que ele faça o formato bem bonitinho. Ajeita bem aqui os bordados. E está pronta então essa parte aqui do focinho. Vamos então para as costuras das orelhas. Para costurar as orelhas, primeiro a gente posiciona elas no formato que a gente quer que ela fique. O melhor é olhar já as duas assim, dessa forma. E aí, então, a gente consegue ver o formato certinho das orelhas na cabecinha. E então, a gente marca o local certinho. A orelha, nós temos ela aberta, então, quando a gente for fazer a costura, a gente tem que pegar os pontos juntos aqui, unindo essa parte para fechar. E aí, a gente deixa a uma distância aqui dos olhos, que nós temos que contar os pontos para fazer depois igual do outro lado. Então, nós vamos fazer a costura aqui entre as carreiras de número 7 e 8 até as de número 14 e 15, com uma distância de 7 pontos aqui do olho. A gente conta 7 pontos e no 8º ponto a gente insere a nossa agulha. E agora a gente quer que a posição da orelhinha fique assim encurvada, ó, que ela não fique reta. Então, nós vamos fazer a nossa costura a partir daqui, fazendo esse formato até chegar aqui na carreira de número 7, entre a carreira de número 7 e 8.
E aí, então, aqui esse é o nosso limite para a altura da nossa orelha. Vamos puxar bem aqui o ponto, inserir a agulha agora. Antes de puxar o ponto, vamos colocar aqui, ó, a agulha só para vocês verem, pegando os pontos, unindo os dois lados ali. Ó, juntando já os lados. Agora eu vou inserir a minha agulha aqui no mesmo pontinho. Indo mais um ponto para a lateral. Agora sim, aperta bem o ponto. E aí a gente segue fazendo o formato da orelhinha certinho, conforme a gente vai costurando. Pegando os pontos aqui da frente, já unindo com os pontos ali de trás da orelha. E agora a gente já pode inserir a agulha ali no mesmo pontinho que a gente saiu da cabeça, subindo uma carreira para cima. E é só seguir costurando da mesma forma agora, fazendo o formato certinho. Insiro ali a agulha entre os pontos da frente e de trás e já subo mais uma carreira na cabeça. Já está ficando no formato certo. E agora é só seguir para cima, não precisa mais, ó, podemos seguir em linha reta para cima agora. Vamos fazer da mesma forma, pegando os pontos de ambos os lados, unindo eles. E agora a gente só vai subir uma carreira para cima aqui na cabeça. Cuidar, porque agora a gente tem que também ir voltando para o lado esquerdo para fazer o formato dele ficar certinho, né? E a gente já pode ir fazendo com que ela vá mais agora para próximo ao olho. Então, a gente vai pegando os pontos da cabecinha, já fazendo a orelha se aproximar mais da onde a gente iniciou a costura. E agora a gente só tem que cuidar para chegar entre a carreira 7 e 8 aqui, não ultrapassando ela. Então, vamos seguir dessa forma com a costura, até chegar naquela carreira. Cheguei aqui nas carreiras limite, que são as de número 7 e 8, e agora eu só posso seguir para a lateral esquerda. E agora, quando chegar no último ponto, depois de fazer ele, nós vamos dar aquele nó para prender bem o fio. Ó. Vou passar aqui o fio por cima da agulha para dar o nozinho. Se já está prontinho na posição correta, então a gente já pode finalizar. Vamos inserir a agulha aqui bem rente aqui ao ponto, atravessando aqui a cabecinha, puxo bem para fazer o formato, e agora eu só vou dar mais um nozinho de segurança. E agora sim, esconder esse fio e cortar ele. Prontinho. Então, aqui já estamos com a costura da primeira orelha pronta, e é só fazer a outra igual. Orelhas costuradas, está faltando só um pequeno detalhe aqui para finalizarmos a cabecinha. Ó, ficou bem bonitinho, bem certinho ali a costura. Agora só tá faltando aqui uma sobrancelha no nosso ursinho.
Com o mesmo fio do bordado do focinho, só que agora eu vou utilizar ele da forma simples, não vai estar duplo. Eu vou inserir aqui a agulha por trás da cabeça, saindo onde eu quero fazer a sobrancelha do nosso urso. Então, eu vou sair aqui acima da terceira carreira, acima dos olhos. E vou ir aqui para a lateral, descendo uma carreira e indo de 2 a 3 pontos para a lateral. Um, 2 pontos, ó. E agora uma carreira para baixo. Vou inserir a minha agulha então aqui, saindo já acima do outro olho. Na mesma posição, cuidando do alinhamento. E faço o mesmo aqui para o outro lado. Desço uma carreira. E uns 2 a 3 pontos para a lateral, eu vou inserir a minha agulha, agora saindo lá onde a gente inseriu no início, para poder dar um nó nesse fio. Antes de dar o nó, verifique se ficou certinho. Se não tem uma sobrancelha maior que a outra, eu acho que essa daqui tá um pouco menor. Caso não esteja do mesmo tamanho, que fique diferente, é só refazer. Neste caso, um lado tá maior que o outro. Então, eu vou desfazer esse pedaço aqui, essa parte. E vou subir ali um meio ponto, para que fique do mesmo tamanho. Ó, vou puxar aqui o fio e vou inserir a minha agulha bem no meio do pontinho, só para dar o tamanho certinho do outro lado. Bom, acho que agora ficou melhor. Você verifica aí como está a sua, se estiver tudo certinho, é só dar um nozinho agora nesses fios e esconder eles também. Para mim aqui eu acho que está bom. E a cabeça está prontinha então, ficou bem bonitinha, não é mesmo? E agora vamos seguir com o corpo. Para tecer o corpinho, vamos iniciar com o fio da cor da cabecinha. Depois a gente altera. E vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Lembrando de já ir prendendo o fio que ficou de sobra do anel lá atrás. Então, serão 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos.
Quinta carreira será de 1 aumento e 3 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. 1 aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de 1 aumento e 4 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. 1 aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A sétima carreira será de 1 aumento e 5 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo, 1 aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. A oitava carreira será de 1 aumento e 6 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, 1 aumento e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. Nona carreira será de 1 aumento e 7 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, 1 aumento e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. A décima carreira será de 1 aumento e 8 pontos baixos. 1 aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E segue repetindo, 1 aumento e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 60 pontos. As carreiras de número 11, 12 e 13 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 3 e agora chegou a hora de nós trocarmos a cor para a cor do suéter do nosso urso. Vou inserir a agulha aqui em cima do ponto e na alcinha lateral esquerda do ponto, e com a cor aqui de um tom de azul, eu vou laçar esse fio, já trazendo aqui, arrematando o último ponto da agulha. E eu já posso puxar esse fio da cor anterior aqui, que está bem preso. E vou fazer já o ponto baixo seguinte. E agora a gente pode cortar esse fio anterior aqui, da cor do corpinho, e dar um nozinho nesses fios. E já vamos então seguir para a próxima carreira, que é a de número 14, com a cor nova. Então, a carreira de número 14 será de ponto sobre ponto. Eu já vou prendendo ali o fio atrás.
para arrematar. Só nos primeiros pontinhos, não precisa prender muito não. Então, toda esta carreira de número 14 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 60 pontos no final da carreira. Eu vou fazendo aqui e já retorno com esta carreira pronta. Cheguei aqui ao final da carreira e agora nós vamos ir para a carreira de número 15, na qual nós vamos trabalhar somente as alças de trás de cada um dos pontos. E para que não fique um degrau aqui na troca de cor, eu vou fazer aqui o primeiro pontinho, eu vou pegar a alcinha de trás do ponto e vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. E ainda nesse mesmo pontinho, eu já faço o meu ponto baixo. Dessa forma, a troca de cor aqui vai ficar com um degrau menor. E agora é só seguir usando somente as alças de trás dos pontos e fazendo pontos baixos até o final da carreira, sempre na alcinha de trás de cada um dos pontos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando nas alcinhas de trás dos pontos, totalizando 60 pontos no final desta carreira. Ó, vai ficando assim, com essas alcinhas aqui sobrando, mas depois, mais tarde, a gente vai trabalhar elas. Então, eu vou fazer toda esta carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 15, só puxar aqui meu fio marcador, e agora a carreira de número 16, a gente não vai pegar só as alças de trás, vai ser o ponto inteiro, mas será uma carreira de uma diminuição e 8 pontos baixos. Então, aqui eu vou primeiro fazer a minha primeira diminuição, e sigo agora com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E seguimos repetindo, uma diminuição e 8 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 54 pontos. As carreiras de número 17 até a número 20 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 54 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 20 e vamos então para a de número 21, que será de uma diminuição e 7 pontos baixos. Uma diminuição, um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 7 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 48 pontos. As carreiras de número 22 até a número 24 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 48 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 25 será de uma diminuição e 6 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 6 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 26 e 27 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 28 será de uma diminuição e 5 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 29 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos no final da carreira. A carreira de número 30 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo até o final. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 31 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E esta então será a nossa última carreira do corpinho. Cheguei aqui ao final da carreira e vamos finalizar então com um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois. Vamos puxar então esse fio. Já podemos tirar aqui o fio marcador. E está faltando então preencher com o enchimento essa peça. Vamos encher bem essa peça até a borda, moldando ela. Já preenchi bem aqui o corpinho e moldei ele, está bem cheinho já. E assim ficou então esta parte da peça. Mas ainda está faltando a barra do suéter aqui embaixo. Então é isso que nós vamos fazer agora, trabalhar essas alcinhas que ficaram aqui sobrando. Então, com o mesmo fio azul, nós vamos prender ele aqui com um pontinho, pegando a alcinha, não essa de baixo, pegando essa aqui de cima, ó. A gente laça o fio. Prende com um pontinho. E agora nós vamos fazer um meio ponto alto falso, que é só para subir aqui a altura de um meio ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, já prendendo ali aquele fio que está sobrando atrás. E aqui, ó, essa alcinha esquerda desse ponto baixo, eu vou inserir a minha agulha, laçar o fio novamente lá e fazer outro ponto baixo. Então, aqui, ó, nós temos um meio ponto alto falso, que serve só para dar a altura do meio ponto alto que a gente vai trabalhar agora toda essa carreira. Então, no ponto seguinte, nós vamos já fazer o meio ponto alto normal, da forma tradicional. Então, toda esta carreira será apenas de meio pontos altos. Um meio ponto alto para cada ponto, pegando as alcinhas aqui que ficaram desta carreira e fazendo um meio ponto alto para cada uma delas. E eu já estou prendendo ali o fio que ficou de sobra ali atrás, para deixar arrematado. Ó, agora a gente já pode até cortar esse fio aqui. Só vou fazer mais uns 2 pontos aqui, então a gente já pode cortar.
E agora sim eu vou cortar esse fio aqui, que já não precisa mais se preocupar com ele, que está arrematado. Sempre que a gente arremata assim, dessa forma já, atrás, com os pontos, a gente já está economizando tempo. Senão depois a gente tem que fazer isso com uma agulha que acaba que fica mais demorado. Então agora é só seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto, até chegar ao final da carreira. Cheguei então aqui no final da carreira. E agora a próxima carreira será somente de pontos baixíssimos. Vamos pegar aqui bem no alto aqui do nosso primeiro ponto e vamos arrematar com um ponto baixíssimo. E agora nós vamos seguir toda esta carreira fazendo um ponto baixíssimo para cada um dos pontos. Sempre pegando o pontinho e arrematando com um ponto baixíssimo. Eu vou só colocar aqui meu fio marcador. No primeiro pontinho que eu fiz aqui, desta carreira, para a gente não se perder depois. Então, é só seguir toda esta carreira de pontos baixíssimos. E eu vou fazendo aqui, então, e já retorno com ela pronta. Cheguei, então, no final da carreira, vamos só puxar aqui o fio, vamos deixar ele um pouco longo, porque nós vamos fazer aqui uns pontinhos para prender bem essa nossa barra. Vamos deixar ele longo, então, para a gente poder dar uns pontinhos aqui nesta barrinha, porque senão ela fica subindo assim, ó. Se a gente não prender, ela vai subir. Então, para que isso não aconteça, a gente vai pegar esse fio aqui de sobra e dar uns pontinhos aqui ao redor para prender bem. Então, é só de forma bem simples. Nós vamos inserir a agulha aqui no pontinho seguinte. Só cuidar para pegar bem rente aos pontos, para que não fique aparecendo esses pontinhos que a gente vai fazer agora, ó. A gente pega bem ali, rente aos pontos da última carreira dos pontos baixíssimos. Então, a gente prende com um ponto. Vamos pular para o ponto seguinte, inserir a agulha novamente. E não é em todos os pontos, é só em alguns. Então, eu já insiro a agulha saindo sempre bem à frente do outro pontinho. E assim a gente vai contornando aqui a peça. E quando você ver que já ficou bem preso, é só então dar um nozinho para finalizar e esconder esse fio, inserindo a agulha por dentro da peça. E aí é só cortar. E com a ponta da agulha a gente dá uma puxadinha nestes pontinhos para que eles não fiquem aparecendo. E o nosso corpinho então está pronto. Antes de seguir tecendo as demais partes do nosso urso, vamos já deixar pronto aqui essa parte do corpinho na cabeça. Então, vamos fazer a costura. Esse fio aqui a gente deixa os dois para trás do corpinho. E a gente inicia a costura bem ali onde a gente finalizou a costura da cabeça, unindo as duas partes aqui. Então, eu vou inserir a minha agulha, ó. Nesse último ponto, a gente não pode pegar bem ali no pontinho, porque senão ele se abre. Então, a gente pega no pontinho acima dele. Com a ponta da agulha, a gente insere ela ali. E segura já o fio ali pro outro lado. E agora a gente passa o fio nos pontos do corpinho. Puxa bem. Esse fio da cabeça a gente deixa lá para trás, lá, segura com a mão lá. E segue daí costurando agora, pegando sempre nas últimas carreiras da cabeça e do corpo,
pegando esses pontos aqui da última carreira. A gente já fez aquele primeiro pegando a parte de cima dele, então agora a gente segue para o ponto seguinte, pegando na cabecinha, e agora vamos passar o fio passando pelo ponto do corpinho. E é só seguir costurando. Vamos costurando até chegar lá no final, mas antes de fechar totalmente, a gente deixa uma abertura para a colocação do enchimento. Já estou quase finalizando a costura, mas antes disso, ó, vamos prender esse fio lá dentro da cabecinha, ou do corpinho, tanto faz. Vamos colocar ele lá para dentro com o auxílio aqui da pinça. E depois disso a gente vai ainda preencher aqui essa parte. O que tiver faltando aqui de enchimento a gente já coloca agora. Colocar o enchimento até que essa parte aqui da união da cabeça com o corpinho fique firme. Então, falta um pouco aqui embaixo, na parte do corpo, e um pouquinho ainda acima ali na parte da cabeça. Então, é só preencher aqui o restante que falta. E depois sim a gente segue com a costura até finalizar ela. Cheguei aqui no final da costura, e então é só passar o fio aqui dando aquele nó, prendendo bem ali. E depois inserir a agulha por dentro do corpinho, que é a cor do fio que a gente está utilizando, e dar o nozinho. E aí sim a gente esconde esse fio lá por dentro. E agora é só cortar. E o nosso corpinho então está prontinho. E agora vamos seguir então com as outras partes do nosso urso. Agora vamos tecer então os braços do nosso ursinho, iniciando aqui com a mesma cor da cabecinha. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel e seguir para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada um dos pontos, já prendendo ali o fio que ficou de sobra do anel. Então, vamos fazer aqui 2 pontos baixos para cada ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 6 e 7 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. A carreira de número 8 vai mudar um pouquinho. Nós vamos fazer 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos.
E agora uma sequência de 8 diminuições. Vamos pegar aqui as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e fazer o ponto baixo. Vamos fazer 8 vezes. Fiz a primeira, esta aqui é a minha segunda diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição, quinta diminuição, sexta diminuição, sétima diminuição e a oitava e última diminuição. E vamos novamente fazer 7 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 22 pontos e já está ganhando aqui o formato da mãozinha, da patinha do nosso urso. A carreira de número 9, nós vamos fazer também 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora uma sequência de 4 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e 4 diminuições. Voltamos então para 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Finalizamos então esta carreira com 18 pontos e já temos aqui o formato da pata do nosso urso. As carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 11 e agora nós vamos fazer a troca de cor da mesma forma que a gente fez para o corpinho. Vou pegar aqui minha cor azul. E agora insiro a minha agulha aqui no ponto, no último ponto, na alcinha de cima e na alcinha lateral esquerda do ponto. Vou laçar o meu fio azul, trazer aqui para cima. E agora, esta carreira será somente de pontos baixos. Então, eu já vou fazer aqui o meu primeiro pontinho baixo. Já posso puxar esse meu fio aqui da cor bege. E vou dar um nozinho, então, aqui. Vou cortar esse fio que eu não vou usar mais. E vamos prender, então, aqui os dois com um nó. E agora sim, nós podemos seguir, então, com a carreira de número 12, fazendo um ponto baixo para cada um dos pontos. Já vou prendendo aqui os fios que ficaram ali atrás, só nos primeiros pontos, para deixar arrematado. Então, toda essa carreira será de pontos baixos, já posso soltar ali meu fio. E agora, eu vou seguir até o final da carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto, totalizando 18 pontos no final dessa carreira. A carreira de número 13, nós vamos trabalhar somente nas alças de trás dos pontos, da mesma forma que a gente fez para o corpinho. Então, será um ponto baixo para cada um dos pontos, sempre pegando as alças de trás dos pontos. Porque essa sobrinha da alça que vai ficar aqui na frente, depois a gente vai trabalhar também para fazer a barrinha do suéter do ursinho aqui nas mangas. Certo? Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto até chegar no final da carreira. E depois a gente trabalha esses pontos. As carreiras de número 14 até a número 17 serão de ponto sobre ponto.
um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 17 e agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação de enchimento aqui na patinha. Então, vou tirar aqui meu fio marcador. E aqui nessa parte que seria a mãozinha do nosso urso, nós vamos preencher com enchimento, então, moldando ela. Vamos preencher até que ela fique bem redondinha, bem bonitinha. Este é o formato da patinha. Vamos seguir, então, a carreira de número 18, será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 19, 20 e 21 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 21. E agora nós temos que preencher essa parte aqui do bracinho, que ficou faltando. Vamos colocar o enchimento no bracinho, mas não colocar até a última carreira. Vamos deixar um espacinho. Prontinho, agora nós vamos seguir, então. Nós vamos ter que fechar esse bracinho assim, ó, dessa forma, certo? Com essa mãozinha nessa posição. Só que para isso, nós ainda temos que fazer 1 ou 2 pontinhos para chegar no local certinho aqui para poder fechar ele. Então, eu fiz aqui 1 ponto e 2 pontos. Ó, agora eu já consigo fazer o fechamento ali, unindo os 2 lados com pontos baixos. Então, vamos fechar aqui com pontos baixos, inserindo a agulha, pegando os pontos da frente e os de trás juntos e arrematando com pontos baixos. Pronto. Agora nós vamos tirar aqui o marcador e podemos cortar o fio, deixando um fio longo aqui para a costura. Vamos puxar aqui o fio e agora ajeitar esse bracinho aqui com a ponta da agulha, fazendo o formato ali certinho. A parte bem de cima a gente não coloca enchimento, porque senão ele não baixa os braços, ele fica com os braços para cima. E aqui o bracinho está pronto, mas está faltando ainda fazer a parte da barra aqui da manga do suéter. Vamos fazer então essa parte da barra da mesma forma que a gente fez lá no corpinho. Vamos inserir a agulha aqui nesse pontinho de cima, laçar o fio da cor azul ali, a mesma cor, né, que a gente vai trabalhar, fazendo um pontinho para prender esse fio. Puxo bem ali o fio e agora nós vamos fazer um meio ponto alto falso, que nada mais é do que fazer agora um ponto baixo e pegando somente aqui a alcinha lateral esquerda desse ponto baixo, a gente laça o fio e fazendo outro ponto baixo. Então, a gente subiu já aqui a altura do meio ponto alto. Então, nos pontos seguintes, nós vamos fazer um meio ponto alto para cada ponto. Já vou prendendo ali o fio que ficou sobrando atrás, para deixar arrematado.
Então, é só seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto, contornando todo o bracinho. O fio já está bem preso, aqui a gente já pode cortar aqui essa sobra de fio para não atrapalhar. E seguir então até o final da carreira fazendo um meio ponto alto para cada ponto. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei no final da carreira, nós pegamos então agora bem acima ali do primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora essa carreira também será somente de pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto. Então, só vou colocar aqui no primeiro pontinho o fio marcador. E é só seguir então toda esta carreira, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar no final dela. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei no final da carreira, vou tirar aqui meu fio marcador e só finalizar então aqui com um ponto baixíssimo também. E a gente já pode cortar aqui o fio. Eu vou cortar aqui um pouquinho longo só, que é para poder dar um nozinho aqui para arrematar. Então, com a agulha, a gente insere ela bem nesse mesmo ponto do último baixíssimo que a gente fez e vamos puxar esse fio ali por dentro do bracinho, apertando bem aquele último pontinho. E agora aqui a gente dá um pontinho aqui de nó, ó, só passa o fio por cima da agulha. E agora a gente só esconde ele lá por dentro. Já podemos cortar. Então, aqui o nosso primeiro bracinho já está pronto. E agora é só você voltar aqui no início dessa parte da aula do braço e fazer o outro braço igual. Já estou com os dois braços prontinhos, vamos só deixar aqui reservado para a costura depois. E agora, com a minha cor porcelana novamente, eu vou tecer aqui as pernas do ursinho. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel e seguir para a segunda carreira. Esta segunda carreira também será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, já prendendo o fio que ficou de sobra do anel. Então, toda esta carreira serão 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final da carreira. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de números 7 e 8 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos
totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e retorno com elas prontas. Já na carreira de número 9, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora uma sequência de 8 diminuições. Vamos pegar as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematar com ponto baixo. Então, aqui é a primeira diminuição. E vamos repetindo mais 7 vezes. Esta aqui é minha segunda diminuição, a terceira diminuição, a quarta diminuição, quinta diminuição, sexta diminuição, sétima diminuição e a oitava e última diminuição. Agora voltamos para os 10 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finalizamos então esta carreira com 28 pontos. A carreira de número 10, nós vamos fazer 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. E agora uma sequência de 4 diminuições. Vamos lá? Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições e 4 diminuições. Voltamos então para 10 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Finalizamos então esta carreira com 24 pontos e já temos o formato do pezinho. A carreira de número 11 até a número 14 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 14, já temos o formato do pezinho e parte da perninha. E a carreira de número 15, nós vamos fazer 2 repetições de uma diminuição e 10 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. E agora vamos fazer mais uma diminuição e 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As carreiras de número 16 e 17 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 22 pontos em cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 17 e agora nós vamos preencher com o enchimento. Vamos encher então o pezinho primeiro, moldando ele para que fique bem redondinho.
e depois a gente preenche parte da perninha. O pezinho já está bem cheinho, bem bonitinho. Então, vamos voltar aqui para a carreira de número 18, que será de uma diminuição e 9 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição e 9 pontos baixos. As carreiras de número 19 e 20 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 20 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 20 e a de número 21 será de uma diminuição e 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E repete mais uma vez, uma diminuição e 8 pontos baixos. Finalizando esta carreira com 18 pontos. A carreira de número 22 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, vezes 3. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E vamos repetir mais duas vezes, uma diminuição e 4 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 15 pontos. Chegamos então aqui no final da carreira. E agora nós podemos preencher aqui a perninha, deixando só essa partezinha aqui bem de cima, ó, sem preencher, para que ela possa fazer esse formato. E que ele possa sentar depois. Finalizei aqui o enchimento. Ó, ficou neste formato. Agora essa parte aqui nós vamos ter que fechar com pontos baixos, mas ainda está faltando, ó, alguns pontinhos para a gente conseguir fechar. Então, nós vamos seguir aqui com mais 5 pontinhos, mais ou menos. Você vê aí quantos será necessário para você. Para podermos conseguir fechar essa parte da perna. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui o meu com 5 pontos eu consigo deixar ele no formato certinho, ó, com o pezinho para cima. Eu consigo fazer o fechamento agora com os pontos baixos. Vou fechar então pegando os pontos da frente e os de trás juntos, fechando com pontos baixos, da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Então, é só seguir pegando aqui os pontos da frente e os de trás juntos. E arrematando com pontos baixos. Até chegar no final. O último pontinho sempre fica um só. Prontinho.
E assim é o formato da perninha. Agora nós vamos deixar aqui um fio longo para a costura e cortar esse fio. Vamos puxar aqui o fio. E a perninha está pronta, uma delas. E agora é só voltar o vídeo aqui nessa parte da perna e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas pernas prontinhas e vamos deixar aqui reservado, que logo logo nós vamos costurá-las. Vamos para a parte das costuras finais, então, iniciando com o bracinho, posicionando ele desta forma, que fique alinhado logo abaixo aqui da orelha. Ele deve ficar aqui o braço centralizado na orelhinha. Então, esta aqui é a posição que a gente deve iniciar a nossa costura. E aqui, ó, nós vamos pular uma, duas carreiras abaixo aqui do início da cor azul. Então, a gente posiciona aqui. Vamos ter que virar essa peça para começar a costura. Eu já vou marcar aqui antes o ponto. E aí sim eu viro a peça e já começo a costurar. A costura do braço é uma costura bem simples porque é em linha reta. Então não tem muito segredo, é só posicionar ali na carreira certinha. E agora a gente vai prendendo, passando aqui o fio por cima dos pontos do bracinho, pegando ali os pontos da carreira do bracinho, já costurando, prendendo nos pontos, entre os pontos do corpinho, em linha reta, dessa forma. Só cuidando do alinhamento do bracinho, para que ele não fique muito para frente ou muito para trás. Então, se for necessário colocar aqui mais de um ponto no mesmo pontinho, passando a agulha, não tem problema, porque se a gente colocar um ponto para cada ponto, ele vai ficar com o braço mais para trás. Então, o que eu faço? Eu passo o fio novamente no mesmo ponto que eu já fiz. Eu já passei o fio nesse ponto, mas eu vou passar novamente, ó, no mesmo pontinho. Do corpinho, né? E agora eu pego o próximo pontinho ali do bracinho e sigo então para o próximo ponto do corpinho. E é só ir costurando, verificando sempre a posição e alinhamento, que não tem segredo. Bem fácil. Só cuidar também para quando puxar o fio com a agulha, não puxar o enchimento. A posição está certinha, está abaixo ali da orelhinha. Eu vou pegar aqui novamente no mesmo ponto. Mas você vê como está fazendo aí no seu, né? De repente não precise. E quando chegar no último pontinho, apertar bem o fio. E aí a gente vai ter que fazer um nozinho. Ó, que eu já fiz o meu último ponto, agora eu vou pegar aqui nesse pontinho de cima do braço ali, nas alcinhas do ponto, e vou prender ele aqui com um nozinho. Vou dar uma última verificada para ver se está certinho e alinhado. E se estiver tudo ok, a gente já pode, então, finalizar a nossa costura. A costura perfeita é aquela que mal aparece os pontos, que fica quase que imperceptível. Mas isso a gente só vai conseguir
fazer com que fique assim, perfeitinho, conforme a gente for tecendo os amigurumis. É prática mesmo. Então aqui eu vou dar um nozinho de segurança e vou esconder esse fio. Agora é só cortar. Então o primeiro bracinho está pronto e agora é só fazer o mesmo para o outro lado, cuidando do alinhamento, deixando na posição certinha. Dessa forma. Finalizei aqui a costura do segundo braço. E agora, então, vamos para a costura das perninhas. A perna é um pouquinho diferente a costura porque ela não é em linha reta. Então, a gente tem que fazer o formato certinho já. Na hora da costura, nós temos que já ir costurando na diagonal. Cuidar aqui para que fique, ó, o início da costura alinhada ali com o bracinho, com a costura do braço. E aí a gente vai fazer a nossa costura na diagonal. Eu vou começar aqui desse outro lado. E por que que a perninha fica na diagonal e não em linha reta? Para que ele possa sentar. Então, está alinhado lá com o bracinho, a gente costura assim, ó, dessa forma. Não assim. Se a gente costurar assim reto, ele não consegue ficar sentadinho e bonitinho. Já se a gente coloca com a perninha na diagonal, quando a gente for sentar ele, ó, a barriguinha fica entre as pernas, então fica mais fácil dele ficar sentadinho. E a costura aqui nós vamos contar uma, duas, entre a segunda e a terceira carreira após o anel mágico. Mais pra frente do nosso ursinho, né? Que aqui vocês estão vendo as costas dele, mas então inicia ali mais a perninha mais para a parte da frente do anel. E aí a gente só vai pegando aqui os pontos da perninha e passando o fio, pegando aqui, entrando no mesmo pontinho, saindo na carreira seguinte, já fazendo o formato diagonal, ó, subindo nesse formato assim. E é só seguir costurando. E nós vamos seguir a costura até chegar mais ou menos, ó, entre a carreira 9 e 10, a contar do anel mágico, só para ter uma ideia. Então, entre a 9 e 10 é o nosso limite para chegar com a perninha. Ó, assim está ficando o formato dela, ele fica com a perninha abertinha quando está em pé, e quando senta, ele fica assim, dessa forma. Então, se está prontinho e alinhado, a gente já pode ir encerrando aqui a costura. Eu vou pegar aqui nas alcinhas do ponto, do último ponto, prender bem, e agora eu vou dar um nozinho. E agora é só inserir a agulha aqui por dentro do corpinho, atravessando, e aí a gente dá mais um pontinho com um nozinho, só para segurança mesmo. E agora sim a gente pode já inserir a agulha e cortar esse fio. E é só seguir com a costura da segunda perna da mesma forma. Pernas costuradas, e assim ficou o nosso urso. Mas ainda está faltando um pequeno detalhe que faz toda a diferença no nosso ursinho, não é mesmo? Está faltando aqui o coração, para colocarmos no suéter dele.
Mas este coração nós já temos uma aula aqui no canal e por este motivo eu não vou fazer aqui o passo a passo para não alongar ainda mais esta aula. Mas eu vou colocar aqui no card o link para vocês acessarem a aula e a única diferença é que o fio que eu utilizei aqui foi um fio Anne na cor coral vivo e a agulha que eu utilizei foi uma agulha de 1,5 milímetros. Então utilize o mesmo fio e agulha que eu utilizei para fazer este coração para ter um do mesmo tamanho. E para aplicar esse coração na roupinha, nós vamos utilizar então uma cola de silicone, que cola muito bem e facilita muito o processo. A gente passa então na parte do avesso do coração, aguarda aí uns 30 segundos para dar uma secadinha e depois é só aplicar na roupinha. Eu vou colocar aqui umas 5 carreiras acima da barra ali do suéter. E para que ele fique bem centralizado, é só alinhar com o focinho do urso. Então é só pressionar o coração aqui na roupinha e aguardar secar um pouco. E o nosso urso Theo está prontinho e muito charmoso. Espero que você tenha gostado de acompanhar esta aula e que tenha conseguido fazer o seu urso. Já me conta aqui nos comentários o que você fará com seu ursinho. Vai presentear alguém especial? Ah, e se gostou desta aula, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!